Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de redação aqui com a professora Carla Curso do Método 1000 e hoje nós vamos conversar sobre o tema do Depende 2021. Pois é, o concurso está chegando e você deve estar curioso para saber qual é o tema que vai aparecer lá na sua prova. Afinal de contas, todo dia eu recebo mensagens de alunos perguntando: prof, qual é o tema de redação? E eu vou mostrar para você agora o que vai aparecer na sua prova lá no dia e você vai olhar para a prova e vai sorrir porque você já vai ter treinado esse tema. Vamos lá então, gente? Olha só, vazou o tema de redação do DPEM. Claro que vazou aqui, né, gente? Aqui, né? Vocês me chamam de mãe de Ná. Eu estou dizendo que eu já estou compartilhando com você o tema antes da prova. Estou dando spoiler da prova, tá? E a temática é o seguinte, ó. Sistema carcerário brasileiro, problemas e soluções. Claro que este é o grande tema, né? Esse é o grande tema, mas nós podemos refinar esse tema, então fica comigo até o final desse vídeo para saber aí mais informações e fazer uma redação que aprova, beleza? Não se esqueça de dar like neste vídeo e também fazer os comentários e se você quiser, posta a sua redação aí, vai ser muito legal ler a sua redação por aqui. Beleza? Bom, o tema Sistema Carcerário Brasileiro, quando eu coloquei problemas e soluções, é um tema bastante pertinente e pode sim cair na sua discursiva lá naquela etapa importante da sua prova do DPEM. Isso porque a questão dos detentos e como fazer, por exemplo, para prevenir prisões durante a pandemia também estamparam as várias manchetes de notícias e eu, como professora de atualidades, fiquei ligada e falei, e não é que isso pode ser um tema de redação? E o tema de redação dos meus queridos alunos que querem ingressar na carreira da Polícia Penal Federal, essas informações que eu vou te passar agora, é um dos possíveis temas de redação do DPEM dentro do eixo temático segurança pública. Tá? Há outros que podem aparecer, por exemplo, como a violência carcerária, a falta de um olhar mais humanizado para as pessoas no cárcere, também são questões que daí o estudo por eixo temático resolve a questão. Tá? Mas vamos falar sobre esse recorte temático que eu quero te apresentar hoje. Porque além do assunto coronavírus estar atrelado a esse tema, pois é, você estava esperando eu falar isso, né? O Drauzio Varela, que é um médico que tem gabarito aí para que pode falar sobre saúde dentro dos presídios, também esteve em alta. E então, assim, são duas coisas que a gente pode conectar e pensar, não é, né? Portanto, fique atento às movimentações em relação ao sistema carcerário brasileiro e você precisa se preparar para esse tema. E aí, você, para se preparar para esse tema, você precisa ter o quê? Argumentos. Né? Afinal de contas, a banca que vai fazer o seu concurso é a Banca CESP. E a Banca CESP não dá moleza para ninguém, não. Você tem que conhecer aquilo que você está redigindo, que você está ali na sua discursiva, que você está escrevendo. Portanto, você sim precisa de argumento. Tá? E aí, dentro dos argumentos possíveis, você pode falar sobre a educação prisional, né? Você pode falar sobre essa questão do preso, primeiramente sobre as condições, você pode contextualizar falando sobre as condições do preso, tá? E nós vamos falar aqui sobre a questão da sua reinserção social, nós vamos falar sobre a questão da saúde, nós vamos falar sobre várias temáticas que são problemas, tá? Que são problemas do sistema carcerário, porque ele tá pedindo, que a nossa temática aqui está pedindo o quê? Está pedindo as soluções, né? E também aí os problemas, portanto, a gente precisa apresentar. E um dos problemas é a reintegração dos indivíduos na sociedade. Se um dos tópicos da sua redação, nessa questão de problemas e soluções, né? Porque o CESP coloca lá os tópicos, se um dos tópicos for a questão da reintegração do indivíduo na sociedade, você vai falar, tá? Você vai escrever, não falar, né? Óbvio. Você vai escrever que é preciso desenvolver programas educacionais no sistema penitenciário que visem alfabetizar e também construir a cidadania dos presos. Gente, CESP ama esse termo cidadania quando ele é aplicado na redação. Então, use e abuse desse termo. Abusar não, mas use esse termo na sua redação, tá? Você também pode falar que a conscientização deve ser uma das práticas, né, para a transformação do mundo dos presos, né? Porque por meio dessas ações, né, da ação, reflexão, é que nós vamos conseguir novos cidadãos. Senão eles entram
dentro do sistema carcerário e voltam do jeito que estavam, ou às vezes até pior. Então, cabe sim ao poder público e também à sociedade em geral, sempre interessante você apresentar na sua redação que a responsabilidade não é só do poder público, mas da sociedade como um todo, se preocupar e se comprometer com a educação desses indivíduos. Tá? E aí você, claro que se você estiver escrevendo sobre a questão da educação, você precisa mostrar e comprovar que é efetivamente muito relevante a educação prisional como um instrumento de ressocialização e também de desenvolvimento de habilidades e de educação para a empregabilidade. Tá? Inclusive, isso é algo bastante notório, né, para auxiliar os reclusos a construir um futuro melhor, né, durante e após o cumprimento da sua sentença. Então, dentro dos objetivos de encarceramento, eles ultrapassam as questões de punição, isolamento e detenção que a gente vê de uma forma geral. Você tem que ter um olhar mais humanizado para fazer uma redação que aprova para a banca CESP. Tá? Então, você deve, né, colocar lá na sua redação que a educação auxilia e permite a obtenção de objetivos centrais de reabilitação que incidem em resgate social, uma educação libertadora numa dimensão da autonomia, sustentabilidade, minimização da discriminação social. Tudo isso são elementos que você deve elencar lá na sua prova, tá? Agora, nós vamos para uma parte de repertório, né? O repertório sociocultural é bem importante. E nós vamos começar esse repertório, né? Além dessa reflexão que eu acabei de te apresentar, eu vou mostrar uma notícia publicada no site do governo, Agência Brasil, em 2018. Dizia assim, ó, lei de drogas tem impulsionado o encarceramento no Brasil. Aumenta o número de mulheres presas por tráfico. Isso é uma outra informação e um outro problema que o sistema penitenciário hoje vive, né? Então, eu trouxe aqui, inclusive, um informativo dado pelo Infopem, né? Aqui, um infográfico, né? Então, o tráfico de drogas, nós temos aí um pouco mais de 176 mil presos por tráfico de drogas, 88% são homens, quase 12% são mulheres. Associação ao tráfico, para o tráfico, são um pouco mais de 20 mil, 83% homens, 17 mulheres. E o tráfico internacional de drogas são 4.776 presos, sendo 89% homens, quase 11% mulheres, 507 mulheres, tá? E aí, de novo, o governo mesmo falando, né, dentro da página do Senado, no dia 24 de 1 de 2019, lei antidrogas criminaliza o usuário e ajuda a superlotar penitenciárias. Isso mostra que o governo está atento para um problema, né, que está relacionado à lei de drogas. Então, esse é um outro problema que a sua prova pode abordar do sistema carcerário e você, que é método 1000, não vai ficar sem respostas, certo? Então, vamos lá. Eu trouxe uma reflexão importante aqui para você, dada pelo Cristiano Marona, que é um advogado criminalista. Ele escreveu assim: mudar a política de drogas para outro sentido é urgente, porque essa abordagem punitiva e repressiva falhou. Além das drogas ilegais circularem de forma praticamente livre, apesar de proibidas, o que é um paradoxo do proibicionismo, nós temos efeitos mais danosos do que o abuso no uso das drogas. A guerra às drogas produz corrupção, violência, superencarceramento, fortalecimento das organizações criminosas. Claro que você não vai decorar essa frase inteira, óbvio, né? Mas pega a ideia do advogado criminalista, né, do Cristiano Marona, e aplique na sua redação, que é interessante, principalmente essa parte final aqui, né, que a guerra às drogas produz corrupção, violência, superencarceramento, fortalecimento das organizações criminosas. Inclusive, isso pode constar na sua introdução, porque você pode escolher 2 desses tópicos e apresentar ao longo da discussão, se os tópicos permitirem, tá? Bom, o que a gente também pode falar aqui sobre superlotação, esses problemas? As instalações hoje, elas são divulgadas na mídia, né, as instalações penitenciárias, como que elas estão em péssimas condições. Não a polícia, não o DEPEN, né, o federal, os cárceres estaduais, né, enfim, tem muito disso. Então, as instalações em péssimas condições, a superlotação, as situações de tortura que muitos relatam, maus tratos, tudo isso é combustível para a violência que você pode citar aí na sua redação. A solução passa, como a gente fala, o problema tem que falar a solução, não é esse? Então, você tem que,
cuidar muito com isso lá no dia da redação. Se o tópico, se o tema está pedindo problema e solução, você tem que mostrar problema e a solução. Então, a solução para isso seria uma diminuição, por exemplo, de presos provisórios. Por quê? Porque a forma indiscriminada de aprisionar e de combater a violência com violência, né, o modelo, inclusive, é parte do problema, nós aprisionamos muito e aprisionamos mal. Então, o aprisionamento maciço está relacionado a essa guerra às drogas. Uma outra coisa que você pode apontar na sua prova é a seletividade penal. Como isso, prof? Bom, a seletividade é reforçada pela falta ou pela precariedade das investigações. Porque sem inteligência artificial, quando eu falo inteligência artificial, eu falo sobre o uso da tecnologia para a atuação policial, tá? Então, sem a inteligência policial, as ações efetivas de controle das fronteiras, a inibição dos atos ilícitos entre os policiais e outros agentes aí de segurança, acontece coisas bem ruins, como por exemplo, as pessoas presas são, na maioria das vezes aí, as pessoas que atuam nas franjas, que a gente fala, né? Que são os varejistas que compõem o último elo da cadeia, né? Enquanto os financiadores, as pessoas que controlam a cadeia mais produtiva e mais lucrativa, são praticamente intocáveis. E também você pode colocar a relação a isso, né? Que não há uma preocupação em, de fato, atingir o coração do negócio. Então, por isso que você encontra, na maioria da população carcerária, o pobre, o negro, o favelado. Essas características dominam a cadeia. Então, aquele menino branco que mora em áreas privilegiadas, na maioria das vezes, ele é considerado usuário. Então, grande parte das pessoas presas por tráfico de drogas foi pega em flagrante, estava sozinha, com pequena quantidade, desarmada e não havia cometido nenhum ato violento. Isso são dados fornecidos pelo Infopem, que é o sistema de informação do próprio DEPEN. Então, o sistema foca, por exemplo, no traficante de varejo, que logo será substituído por um outro e não vai atrás do grande responsável. Então, essas pessoas, elas são jogadas dentro do sistema, que muitas vezes falam que é uma cadeia, sistema de horrores, né? Onde eles estão vulneráveis ao recrutamento para o crime, que aí fala que é ao fortalecimento das organizações criminosas. Ainda, daí para apresentar uma solução para a violência, você poderia colocar na sua redação, para fazer uma redação que é prova, obviamente, que a violência poderia ser amenizada com a Lei de Execuções Penais, a LEP, tá? Se ela fosse efetivamente cumprida, coloca isso. Afinal de contas, você conhece a LEP, você estudou a LEP para fazer o seu concurso, use as informações que você conquistou ao longo dessa jornada de estudos e aplique na sua discursiva. Então, você pode falar, olha, que quando o Estado está ausente, existe um vácuo de poder. E é evidente que esses grupos se fortalecem, né, ocupam esses espaços e passam a recrutar os filiados quando o Estado não está atuante. Inclusive, a lei diz que o preso com ensino incompleto tem de estudar, tá? E aí você fala assim, tá, e daí qual que é a porcentagem? Só para você ter uma ideia, apenas 11% dos presos com ensino incompleto estudam. E é a maioria, tá? E o preso condenado é obrigado a trabalhar e aprender um ofício. Mas apenas 25% dos presos brasileiros realizam algum tipo de trabalho interno ou externo, aí pensando na possibilidade de se reintegrar à sociedade. Bom, quais são as soluções possíveis ainda que você pode colocar na sua prova? Porque qualquer solução para o sistema prisional, seja no curto ou no longo prazo, depende de investimento de recursos federais. Não tem como fugir disso, então você pode utilizar dessa estratégia argumentativa. E aí você pode falar que a ação mais urgente é retomar os comandos das unidades prisionais, né? Então, se o Estado quiser frear a violência nas unidades prisionais e evitar que a barbárie tome as ruas, como aconteceu no Rio Grande do Norte, terá de retomar aí a ordem dentro das penitenciárias. Então, assim, unidades prisionais pequenas, também ter um estímulo do contato dos detentos com as suas famílias, com a comunidade, trabalho, capacitação prisional e assistência jurídica eficiente. Essas são algumas das características de prisões, inclusive que são consideradas modelo, que já funcionam pelo país. Então, você mostrar que você conhece já o modelo que funciona pelo país, vai mostrar repertório sociocultural, vai aumentar a sua nota na redação. Tá? Então, elas estão sendo tratadas pelas autoridades como possíveis soluções para os problemas do sistema prisional brasileiro.
Um outro tópico que é um problema dentro do sistema prisional brasileiro é a saúde no sistema prisional. E esse eu colocaria 5 estrelas do assunto que pode aparecer na sua redação do DEPEN, tá? Por quê? Porque o novo coronavírus encontrou um terreno fértil no velho problema. Então, o novo coronavírus encontrou um terreno fértil no velho problema do sistema prisional brasileiro. Celas apertadas, sem ventilação e em condições muitas vezes subhumanas de higiene são o lar de muitos dos aproximadamente 750 mil presos no Brasil, conforme o Infopen. Então, a superlotação e a falta de cuidados contribuem para a fragilidade da saúde das pessoas privadas de liberdade no Brasil, que formam aí a terceira maior população carcerária do mundo, tá? Então, o Brasil hoje tem a terceira maior população carcerária do mundo. Os dados do Infopen de 2016 é de 726 mil encarcerados, né? A terceira maior população prisional. Como varia de ano para ano, você não precisa ser preciso. Você coloca os mais de 700 mil prisioneiros brasileiros, tá? Bom, olha só. Em 2018, por exemplo, muito antes da pandemia, mais de 10 mil casos de tuberculose tinham sido confirmados entre os detentos. Isso foi um recorde nesses 10 anos, em números absolutos, segundo o levantamento que foi feito pela agência pública, né, com dados do Ministério da Saúde. Então, esse número torna a população carcerária brasileira 35 vezes mais apta a ser infectada pelo bacilo da tuberculose do que quem está em liberdade, abrindo aí mais um caminho para a disseminação da Covid-19. E o que você pode colocar aí como medidas para evitar a disseminação do coronavírus nas prisões, ou seja, uma solução? E aí você pode se remeter a um fato que ocorreu, né, que lá no dia 20 de março de 2020, o judiciário suspendeu as visitas em grande parte dos presídios no país, mas ao mesmo tempo que a medida visava ajudar a diminuir a proliferação do vírus, né, também expôs os presos a outros males, né, caso ela não tivesse sido seguido aí as recomendações de saúde. Foi feito um relatório especial de saúde mental da ONU, que diz assim que o confinamento solitário e a detenção prolongada ou indefinida, incluindo décadas de detenção ou prisões ou outros ambientes fechados, influenciam negativamente a saúde mental e o bem-estar. Cita o trecho do documento. Então, esse trecho vai falar, olha, controla o coronavírus evitando visitas, mas pode desencadear um problema de saúde mental, tá? Então tá aqui a citação, né? O confinamento solitário, a detenção prolongada e indefinida, incluindo décadas de detenção em prisões ou outros ambientes fechados, influenciam negativamente a saúde mental e o bem-estar. Tá? O relatório aí da ONU. Bom, e aí, como eu estava falando, que existe uma seletividade, né, dentro do sistema prisional, eu mostro para você aqui em números essa seletividade. 64% da população é negra, 35% branca, 1% amarela. Então já mostra, confirma aquilo que eu estava falando, a seletividade prisional, né? Negros, jovens, né, fazendo tráfico de drogas com pouca quantidade, morador de periferia com baixa escolaridade. E aí eu tenho alguns dados que eu trouxe aqui para você, olha. De acordo com o Infopen, o sistema prisional brasileiro possui 62% de presídios com consultórios médicos, 52% de consultórios odontológicos, 54% com farmácia ou sala de estoque e dispensação de medicamentos. Então, esses são alguns dados que você pode apresentar na sua prova para provar que o próprio DEPEN informa que poucas unidades, ou um pouco mais das unidades prisionais brasileiras, possuem atendimento médico, mas não é 100%. E tem mais, olha. Quanto às condições de saúde dos presos, há 9.113 casos de tuberculose, 8.523 casos de HIV, 6.920 casos de sífilis, além de 4.156 casos de outras comorbidades. Os dados são registrados por casos, logo podemos ter menos presos do que casos, tendo em vista que um preso pode ter mais de uma comorbidade. Ainda considera-se que os presos idosos também possam ter essas comorbidades, tá? Então, aqui são os dados do Infopen, tá aqui também os dados do Infopen de dezembro de 2019, né, mostrando a questão da quantidade de pessoas com agravos transmissíveis, né, tuberculose, hepatite, sífilis e HIV, e ainda não foi feito da tuberculose, a gente está esperando. Né? Bom, e aí, como você poderia fazer uma redação? Agora a gente vai entrar na redação na prática, né?
a ideia para a introdução para o tema de saúde prisional. Você pode fazer assim, ó. No Brasil, desde 1984, está previsto em lei o atendimento em saúde às pessoas reclusas em unidades prisionais. A Lei de Execução Penal, LEP, sempre primeira vez que você citar, tem que citar o nome completo, tá? De 1984, assegura atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Não precisa dessa citação aqui, tá? As pessoas presas. Entretanto, aqui tem que ter o uso de conectivo, né? Por um longo período, devido à falta de investimentos na saúde da população privada de liberdade, não se produziram os resultados esperados e o cuidado integral à saúde nos espaços prisionais. Então, já problematizou de cara, né, a temática. E aqui, uma ideia para desenvolvimento sobre saúde prisional. O Sistema Único de Saúde, SUS, de novo, a mesma coisa, né? Regulamentado pelas leis 8.080/90 e 8.142/90, prevê, em suas diretrizes, a universalidade, a igualdade e a equidade do acesso à saúde como um direito de cidadania, veja que o CESP gosta, né, de cidadania, e um dever das 3 esferas do poder. Apesar dos consideráveis avanços trazidos pela Constituição Brasileira de 1988 em relação aos direitos constitucionais à saúde das pessoas privadas de liberdade, esse avanço foi tímido. E aí você problematiza conforme o tópico apresentado na redação. Tem uma outra opção de introdução que eu coloquei aqui para você, olha. Norberto Bobbio, que é um grande cientista político, tá? Salienta que o problema em relação aos direitos humanos não está na positivação e no reconhecimento legal. Afinal, eles estão garantidos no arcabouço legislativo. O grande entrave está na sua efetivação e aplicabilidade prática. Essa premissa pode ser constatada quando nos reportamos a analisar as condições de saúde nas quais estão submetidas as pessoas privadas de liberdade no interior das prisões brasileiras. Aqui já é uma redação, né, uma introdução um pouco mais séria, um pouco mais direta, né, falando sobre mas não falando da LEP, né, mas falando que é um reconhecimento legal, mas fica mais legal, eu particularmente gosto mais quando cita a LEP. E aí você pode falar, o problema é a efetivação e a aplicação dessa prática, tá? Bom, se falta para você recursos de citações, eu também trouxe para você um recurso aqui, que é um pensamento do filósofo francês Michel Foucault, do século XX. Ele disse assim, olha, prisão, essa pequena invenção desacreditada desde o seu nascimento. E aí você pode citar dessa maneira e continuar. Lembra que uma citação, ela não pode vir solta, ela tem que vir com uma explicação. Então você vai fazer assim, ó, na sua redação, ó. Prisão, essa pequena invenção desacreditada desde o seu nascimento permite-nos compreender na atualidade como é falho o nosso sistema prisional desde a colonização em nossa sociedade, tendo em vista o legado de reincidência ao crime a partir do modelo desenvolvido. Sob esse aspecto, convém analisarmos as principais causas desse problema no Brasil. E aí você, né, pode analisar. Também tem uma outra frase aqui do Alfred Nobel, né, que deu o seu nome, inclusive, ao prêmio, que diz assim, ó, um recluso sem livros e caneta já na vida é um homem morto. É falando, olha, daqueles 11% de pessoas que não estudam, 24%, que somente 11% estudam, que somente 24% trabalham, você pode usar aí esta frase. Também tem uma outra frase interessante, bem conhecida pelos alunos, que é esse aqui, ó, eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens. As palavras de Pitágoras, você pode continuar, você usa a citação e aí você pode falar aqui, né, olha só, uma estratégia argumentativa. As palavras de Pitágoras, filósofo grego engajado nas questões de ética e política, nos permitem formular uma análise crítica sobre o atual sistema prisional brasileiro e sua não eficácia de capacitação do cidadão perante a reinserção social. Sob esse aspecto, convém analisarmos as principais consequências dessa problemática em nosso país. Tá? E aí você vai e desenvolve aí conforme o seu repertório sociocultural, né? Porque o nosso objetivo aqui não é dar toda a temática, toda a redação para você, mas você também precisa, né, pensar e realizar a sua redação. Mas, se você quer uma inspiração, eu trouxe uma redação exemplar, tá? Que foi publicada no blog Imagine, tá? Essa redação alcançou a nota 960 e eu vou mostrar para você, então, como que foi desenvolvida a redação com uma nota quase 1000 aí, né? Vamos lá? O sistema carcerário brasileiro é frequentemente comparado a uma bomba relógio prestes a explodir. Então, ela contextualizou falando como se vê o sistema carcerário, tá? A superlotação dos presídios em todos os estados da federação, a extrema violência, as condições insalubres às quais os detentos estão submetidos indicam a bomba
e a bomba já explodiu e continua explodindo diariamente. Esse segundo período aqui comprovou que o sistema carcerário é uma bomba relógio prestes a explodir. Então, você contextualiza primeiro, você apresenta dados, tá? Falando, comprovando essa contextualização, e aí você faz uma conclusão já do período, tá? No terceiro período, uma conclusão do parágrafo. Essa situação calamitosa não é reflexo apenas da crise social brasileira, mas é magnificada pela incapacidade do sistema de justiça criminal brasileiro em lidar com a questão. Tá? Então, essa é a introdução. A culpa está lá no sistema judiciário, tá? Ela usou de um bom vocabulário, né? Foi apresentado aí de forma rica, de forma precisa. E aí nós já vamos para o primeiro desenvolvimento, né? Um desenvolvimento exemplar, mostrando aqui para você o segundo parágrafo dessa redação. Assim, não é necessária abstração para entender as deficiências do Poder Judiciário e dos agentes executivos e legislativos envolvidos com a gestão penitenciária. Problemas técnicos de natureza bastante prática afetam a eficiência de todo o sistema. Aí tem que comprovar, né? Como que ela vai comprovar? Citando uma instituição de autoridade. Então, aqui que ela coloca. Segundo o Ministério da Justiça, mais de 1/3 da população carcerária brasileira se trata de detentos provisórios, ou seja, que aguardam julgamento. Um valor tão elevado denuncia a grande burocracia dos processos criminais do país e a baixa produtividade dos tribunais, promotorias, defensorias públicas e as demais representantes do Poder Judiciário, com o grande impacto sobre a lotação, condições sanitárias e custos do sistema penitenciário. Tá? Então, aqui nós temos um desenvolvimento exemplar, fez uma excelente aplicação argumentativa. Né? E aí, continua o desenvolvimento. No entanto, a problemática não se restringe ao processo ou aos agentes. Um regime de leis brandas para os chamados crimes de colarinho branco e rígidas para os delitos leves e não violentos explica a demografia da população carcerária brasileira. Enquanto as celas estão cheias de detentos oriundos da situação social precária, acusados de delitos leves e não violentos que fariam jus às penas ditas alternativas, muitos dos grandes criminosos aguardam em liberdade, se escondendo nas brechas da lei. Então, tivemos uma argumentação consistente, um excelente encadeamento lógico, né? Uma sustentação da argumentação, uma precisão vocabular, como eu já falei, uma excelente seleção de argumentos em defesa do ponto de vista, aí na explicação e na justificativa da tese. E aí tem que terminar, né, a redação. Então vamos lá. Dessa forma, aqui usando o conectivo, né, não obstante a necessidade de enfrentamento das questões sociais do país, a ineficiência da justiça brasileira amplia e condiciona a crise carcerária. A solução, portanto, lembra que são problemas e soluções? A solução, portanto, exige, além de outros fatores, uma reforma na legislação criminal e o redimensionamento do processo penal, com incentivo ao uso das penas alternativas e premiações para os agentes mais produtivos e capazes de propor e implementar inovações. Uma reforma simples, mas profunda como essa, deve ser considerada pelo Poder Legislativo, nas figuras da Câmara Federal e Senado, mas com o protagonismo da população, exercido por meio da pressão popular dos representantes eleitos, que é a melhor estratégia, né, para você solucionar um problema. Falar, olha, são os representantes legais da população. Então, o que ela fez aqui? Uma excelente redação argumentativa com a tese, né? Uma boa elaboração de proposta para a solução do problema, fez uma argumentação clara, objetiva e detalhada, e foi feito aí um excelente emprego de conectivo, de conclusão, de recapitulação. Então, assim, nós temos uma redação exemplar, nós temos aqui o tema do DEPEN, e após você sair da sua prova, lá no dia da sua prova do DEPEN, eu quero que você mande uma mensagem para mim, marque o método 1000 e fala, acertaram mais uma vez, tá bom? Gente, um grande beijo e até mais!